Vamos continuar a nossa jornada aqui no nosso portal. E até esse ponto da semana de educação, a gente entendeu como funciona o comportamento da criança, o que está por trás desse comportamento, a crença, os pedidos de ajuda por trás de cada um desses comportamentos, a maneira de agir para cada um desses tipos de mau comportamento, para que você tenha base para fazer o seu próprio processo de observação e de compreensão do seu filho. E agora eu quero falar com você sobre limites. Os limites, eles são considerados atos de amor. Quem coloca limite, ama. Nós não educamos os nossos filhos para que eles sejam felizes. Nós educamos os nossos filhos para que eles sejam inteiros. E com base na nossa educação, eles próprios vão buscar a sua felicidade no futuro. A nossa missão não é criar filhos felizes. E quem pensa isso, com certeza está pecando nos limites. Porque quando colocamos limites e dizemos até aqui pode, daqui para lá não, isso incomoda. Normalmente a criança pode chorar, ela pode dizer algo desagradável. E nós precisamos ter uma firmeza na nossa postura, junto com uma calma interior, para lidar com o desconforto do nosso filho. Porque vai ser desconfortável o limite. Mas nunca esqueça que o limite é um ato de amor. E muitas vezes o limite físico de um abraço ajuda a criança a voltar para si mesma. Quando a sua individualidade está confusa, está cheia de emoções, ela não sabe mais o que fazer, ela está se machucando, ela está brava. Um abraço bem apertado e respeitoso é o limite que ela precisa para se reconhecer enquanto individualidade. Quando eu digo para ela, até aqui você pode ir, daqui para lá não, porque isso é desrespeitoso com seu amigo, com a sua família, com seu irmãozinho, eu estou mostrando para ela o que é ser humano. Ó, você está dentro desse limite. Quem é você? Então, quando a gente coloca uma barreira, a gente ajuda a criança a se reconhecer enquanto individualidade. Por isso, em educações permissivas, ou seja, quando a criança não tem esse limite bem definido, ela vai para todos os lados e cada hora pode, não pode, está tudo misturado, o que acontece com essa criança? Ela se torna egocêntrica, autorreferenciada. Ela acha que ela é o reizinho da casa, que ela manda em todo mundo e que todo mundo é vassalo, que tem que servir aos seus prazeres e desejos. Porque ela não entende até onde ela pode ir. E se ela não entende até onde ela pode ir, ela não consegue fazer uma clara distinção de quem é ela e quem é o outro. Percebe a gravidade? Isso é muito sério. E, infelizmente, essas falhas na educação, porque os pais não sabem que estão gerando essas consequências, elas acabam se perpetuando na adolescência, e se não é corrigida na adolescência, aí vai para a vida adulta, e aí esse indivíduo vai ter que fazer muito esforço de autoeducação para conseguir superar essa herança da sua educação na infância. Os limites só educam de forma integral quando eles não destroem a autoestima da criança. A gente não precisa fazer ela sofrer, a gente não precisa infligir dor nela, a gente não precisa ameaçar e chantagear para que ela cumpra o limite. Se a gente faz isso e ela cumpre o limite, você pensa lá, deu certo, entendeu direitinho que era limite. Mas o preço que a criança vai pagar por ter cumprido o limite na base do medo, da ansiedade, da insegurança é muito alto para o desenvolvimento dessa individualidade. Esse preço ela vai pagar logo ali na frente. Já na puberdade, principalmente ainda na saída do segundo setênio, ela já vai mostrar essa desarmonia interna com base no sentimento do medo. Para que você não caia equivocadamente nem no autoritarismo, nem na permissividade, para que esses limites sejam eficazes no caminho do meio, com firmeza e gentileza, eu criei para você não esquecer a regra dos 3 As. Então, sempre que você for fazer um combinado com seu filho, estabelecer um limite com ele, você precisa ter certeza que você está seguindo os 3 As.
antecipado, abreviado e acessível. O limite e a regra, sempre que possível, precisa ser antecipado. Ou seja, você precisa preparar a criança para o que está por vir. Esse é um erro muito comum. Você só diz para ela o que ela precisa fazer quando ela já está lá, ou quando ela já se comportou mal. Ela não sabia antes o que você estava esperando do comportamento dela. Então, se você vai na casa de na casa de uns amigos, na festinha, no play de alguém, se você vai passear no shopping, se você vai viajar, se você vai fazer qualquer coisa, vai no supermercado e vai levar seu filho. A regra e o limite precisa ser antecipado. Antes de sair de casa, você vai combinar o limite e você vai comunicar para a criança o que é se comportar bem neste caso. O que você espera que ela faça? Não como uma ordem, mas como uma conversa, um comunicado. Assim, ela pode se basear nessa compreensão para modular a forma como ela vai se comportar. E ela não ser pega de surpresa. O limite ele precisa ser abreviado. O que isso significa? Que não pode ser uma ladainha de 55 minutos onde você fica falando sobre a vida, como nasceu a Terra e o cosmos e o dinossauro que morreu, porque aí você fez, porque da última vez que você foi, a criança já não está mais ouvindo nada. Não é blá, 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 é abreviado. A gente vai na festa do seu amiguinho, assim que cortar o bolo, a mamãe precisa ir embora, porque a gente tem outro compromisso, combinado? Então você vai receber o seu pedaço, você vai acabar de comer o seu bolo, e aí eu vou te chamar pra gente sair. Acabou. Não precisa fazer 5 minutos de discurso, nem explicar muito por quê. Você pode dar uma breve explicação, mas breve, abreviada. Não pode ser longa e não pode ter muitos elementos da vida do adulto. A criança ela não precisa disso. Você é a autoridade. Amada, respeitosa, mas autoridade. Então, o limite precisa ser antecipado e abreviado. E o último, acessível. Muitas vezes a gente diz para a criança algo que é muito difícil para ela compreender ou que está fora dos domínios daquela fase de desenvolvimento. Então, por exemplo, a gente vai dizer para a criança que ela vai ficar na festinha até as 7 da noite, só que ela tem 4 anos. Criança que tem 4 anos, ela não dominou a passagem do tempo. 7 da noite não significa nada para ela. Então, você vai usar marcos que sejam facilmente percebidos pela criança. A gente vai sair depois do lanchinho da tarde, ou antes do jantar isso vai acontecer, então você vai usar os marcos das refeições. Quando a lua estiver no céu, quando o sol nascer, quando o despertador da mamãe tocar, entende? Para que seja acessível para a criança, para que ela compreenda, para que ela possa internalizar aquela regra ou aquele limite. Então, agora que eu te expliquei como o limite precisa ser comunicado e trabalhado de forma prática para que ele seja eficaz, eu quero trazer alguns erros comuns para que você possa fazer esse seu processo de autoobservação. O primeiro erro é o tom de voz. A gente usar o tom de voz do carinho, do momento de aconchego, do momento de acolhimento, o mesmo tom de voz para o limite. Não pode ser o mesmo tom de voz, porque a comunicação ela é muito além das palavras. Então, se você usa esse tom de voz para fazer carinho, ai meu amor, que saudade de você, que delícia, você não pode usar esse mesmo tom para falar o que a criança não pode fazer, porque ela não vai entender. Entendeu? Esse tom de voz não funciona, esse tom de voz é carinho. O tom de voz do limite é assim, ó, vou fazer os dois para vocês verem. Oh, meu amor, você é tão fofo, a mamãe tava morrendo de saudade, que delícia. Quando a festa acabar, você comer o seu pedacinho de bolo, a gente vai embora, combinado? Percebe que o tom de voz, ele marca uma transição de uma energia para outra energia? Não dá para misturar as duas coisas. Então, a gente precisa aprender a modular o nosso tom de voz. Eu te amo e a resposta é não. Isso precisa ser muito claro para a criança. Bater no seu amiguinho não é respeitoso. O que você estava sentindo, meu amor? O que era que você estava sentindo? Por que você fez isso? Olha como eu modulei meu tom de voz e eles são diferentes nesses momentos. Isso é muito importante. Então, o limite, ele não pode ser com um tom de voz muito fofinho. Ah, amor, por favor, você precisa.
assim que cantar o bolo, a gente precisa ir embora. Não pode ser muito fofinho. A criança não respeita porque ela não entende. E nem pode ser uma coisa super agressiva, né? Aqui, eu já falei, hein, que eu tô parabéns, é embora. Porque aí você está brigando com a criança. Então, modular o tom de voz é extremamente importante para esse processo. Outro comportamento que atrapalha a criança a compreender o limite, portanto, cumprir a regra e o limite, é quando você tem comportamentos diferentes para a mesma coisa. Então, tem vezes que ela pode ficar mais brincando na rua e aí já tá de noite e você deixa ela. Aí tem semana que você resolveu tentar fazer uma rotina boa, aí antes de anoitecer você chama ela. Então, você tem regras diferentes para a mesma situação. Se você deixar para ter regra de acordo com o seu humor ou com a sua disposição daquele dia, você não está educando de forma firme e gentil. A criança não está entendendo o limite e a tendência dela é fazer mais birra. Então, o seu comportamento diferente está causando birra no seu filho. É você mesmo. Porque a gente interfere diretamente. Eles são os nossos espelhos. Criar a regra depois que você já está lá, ou depois que a criança já se comportou mal, é muito difícil que ela coopere com você. Porque aí ela já se comportou mal, o negócio já deu ruim, ela não sabia o que tinha que fazer, ela vai se sentir injustiçada, ela vai querer pedir outras coisas. E aí você não vai conseguir passar a autoridade. Aquilo devia ter sido combinado antecipadamente. Então não deixe só para quando dá ruim. Já está indo fazer uma coisa diferente? Já é um programa que tem risco da criança fazer alguma coisa que você não quer? Comunique e combine antecipadamente. Outro comportamento que é um erro comum na hora de estabelecer regras e limites é você ter dúvida. A criança te pergunta uma coisa e você não sabe bem o que você vai falar. Nesse momento de dúvida, a criança percebe. Nossa, daí ela vai em cima de você, ela vai tentar esticar a regra e ela vai tentar pedir coisas. Teve uma vez que o Gabriel perguntou se podia comer um doce e eu não estava esperando essa pergunta dele, a gente estava na rua. Eu posso comer um doce? E aí eu respirei e fiquei pensando, será que eu abro uma exceção? Será? Nisso que eu fiz, ele começou, por favor, mamãe, por favor, porque toda vez que eu peço você não faz nada. Ele percebeu o meu respirar de dúvida. Eu só fiz, ele começou. No entanto, se eu tivesse sido firme, com calma interior, tranquila, dito, meu amor, hoje é quinta-feira, dia de semana, você não come doce, que é a nossa regra, ele não teria feito aquela birra. Ele não teria exagerado o comportamento dele para conseguir. Mas ele exagerou o comportamento dele justamente porque eu tive dúvida. E esse comportamento da dúvida, da insegurança, é algo que eu tenho visto bastante nos dias de hoje e eu quero falar nessa aula porque é muito importante. Nós temos cada vez mais disseminado que a agressividade, o bater na criança, o castigo, a ameaça, a punição, são mecanismos de controle de comportamento baseados no medo e na ansiedade. E isso tem ficado muito claro para as famílias. E o que está acontecendo atualmente, nos últimos anos? As famílias têm tido tanto medo de serem agressivas com os seus filhos que elas estão indo para o outro extremo. Eu não posso falar desrespeitoso com meu filho. Eu tenho tanto medo de desrespeitar a individualidade dele que eu acabo sendo permissiva. No medo de como falar e de como fazer, eu me abstenho, eu não faço, eu não ajo. E isso está gerando uma educação permissiva. Conversar, 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 fingir que não está vendo um mau comportamento, deixar as coisas passarem, não é respeitar o seu filho. Respeitar o seu filho é dar limite, e dar limite é amor. E você tem agora todas as premissas que você precisa para praticar essa educação na sua casa. Na dúvida se o seu agir está correto, pense o seguinte: esse agir é sem palavras? Eu estou em silêncio, na hora que eu estou agindo, eu estou sendo respeitosa? Mesmo contrariando a vontade da criança. A criança, às vezes, tem uma vontade, mas o que é melhor para ela não é a vontade dela. Então tá tudo bem ela chorar. Mas o meu agir é firme e gentil, o meu agir não machuca, o meu agir não pune, e o meu agir simplesmente cumpre o objetivo, executa o combinado. Então esse agir é respeitoso. Na dúvida,
lembra sempre de não falar. Porque eu que tenho uma tendência autoritária, tenho muita vontade de falar, tá vendo? Eu falei, ó a boquinha do colérico. Eu falei, por isso que eu não vou deixar mais, porque da próxima vez você vai fazer isso de novo. Então, na dúvida, o agir é silencioso. E o agir é acolhendo. Eu tô fazendo, eu tô executando, eu tô fazendo combinado, peguei meu filho, botei no colo, conduzi, fiz o que precisava fazer, acolhendo. Oh, amor, eu sei que você queria ficar mais, eu sei que você queria brincar mais, eu sei que você queria jogar mais, agora a gente precisa ir. Então, lembre-se disso, se o meu agir é silencioso e acolhe o sentimento, então eu estou agindo certo. Cumprindo os 3 As do limite. Sempre que possível, antecipado, abreviado e acessível. Então, se você tem uma dificuldade de, por exemplo, tirar o seu filho do banho, levar o seu filho para o banho, uma coisa da rotina, você pode aplicar essa regra. Ó, você vai entrar no banho e quando o despertador da mamãe tocar, você vai sair. Combinado? Ah, é combinado, legal. Aí ele entra no banho, o despertador toca, ele não quer sair. Aí você vai relembrar. Qual foi o combinado que a gente fez, meu amor? O despertador tocou. Aí ele vai dizer, e quando eu tocasse era para sair. Ou não, ele vai dizer, não sei, quero ficar mais, não quero sair. Ele ignora o que vocês combinaram. Ele pode fazer isso, ele é só uma criança. E aí, lembra que o terceiro é agir? Agora você age. Tá tudo bem, meu amor, não tem problema. A mamãe desliga para você. Desliga o banho e tira ele. Certo? E esse agir é silencioso e acolhedor. Quieta e acolhendo o choro, eu continuo agindo. Para o meu filho sentir segurança. Então, esse ato da ação, ele precisa ter uma calma interior. Você não pode executar isso com raiva, querendo se vingar da criança. Sempre com calma interior. Para a gente ir encerrando essa aula, eu quero deixar orientações práticas que vão recapitular o que eu já falei e vão te dar um caminho realmente claro para você agir a partir de agora, tá? Primeira coisa, acolha a emoção e eduque a atitude. Sempre separe esses 2 processos. Primeiro, eu reconheço o sentimento do meu filho, nomeio o sentimento do meu filho e digo para ele que tá tudo bem sentir isso, que o sentimento é normal. Depois eu digo para ele, mesmo quando a gente sente ciúme, quando a gente tem raiva, esse não é a forma de resolver, não é batendo, não é sendo agressivo. Então, eu primeiro digo que tá tudo bem sentir isso e depois eu dou os limites, dou as regras e digo para ele como agir da próxima vez que ele tiver raiva, ciúme, medo. Tem que separar muito bem esse processo. Segundo, muito importante, evite comparações. No processo de educação, a gente está justamente fazendo todo um caminho para você reconhecer a essência individual do seu filho, reconhecer ele e permitir que ele floresça. Comparar ele com qualquer outro ser humano é muito cruel. Ele não é o outro, ele não é o irmão, ele não é o primo, não é positivo e não é respeitoso dizer, olha lá, todo mundo entrando na escola bem e só você chorando. Isso é humilhante. Isso não faz a criança querer se comportar melhor. Isso é muito prejudicial para a autoestima dela. Você está dizendo para ela que ela não é boa o suficiente. É assim que ela vai ler. Então, foque no positivo. Ao invés de comparar, diga para a criança no que ela é boa. Nossa, você é tão organizado. Nossa, Amanda, você é tão boa na cozinha. Você adora ajudar nas coisas de organização de cozinha. Ela gosta mesmo. E o Gabriel, ele é mais organizado para guardar brinquedo. Eles têm características opostas. E eu vou focando no que cada um tem de positivo. Terceiro aspecto, vá além dos elogios. Elogiar não é uma maneira de encorajar a criança. O excesso de elogio pode acabar aprisionando ela na tentativa de querer te agradar. Então, se você fica o tempo todo, nossa, como você escreve bem, a criança vai querer ficar escrevendo o tempo inteiro e falar, olha mamãe, eu escrevi bem, você gostou? Ela não consegue nem mais analisar as coisas que ela faz. Ela fica só querendo o seu reconhecimento, os seus aplausos. Se a criança fica o tempo inteiro te perguntando, o que você achou? Eu me comportei bem? Eu comi bem? Eu desenhei bem? Se o tempo inteiro ela te pergunta isso, é porque ela já está viciada em elogio. A gente vai mudar o elogio por encorajamento. O que você achou do seu desenho? Como você está se sentindo? Você está satisfeita? E você gostou das cores que você usou aqui? Você vai devolver para ela que ela reflita sobre o que ela própria fez.
E tá tudo bem se ela não souber. Ela precisa de um tempo para desenvolver esse pensar crítico. Permita que a criança erre. Lide com naturalidade com os erros. Ela tentar se servir, derrubar a água, calçar o sapato e não conseguir, tentar tirar a própria roupa e se embananar inteira. Lide com naturalidade, permitindo que ela tente. Porque o problema hoje tem sido muita superproteção. Os adultos fazendo muito pela criança, tirando essa autonomia dela. E isso faz com que ela se comporte muito mal, que faça muito mais birra. Todas essas ações de educação para estabelecer o limite, elas também vão ajudar nos extremos. Lembra do tipo constitucional? É o respirar, o observar, o fazer, o ativo, o pensar, o sentir. Quando a gente traz essas formas de educar, quando a gente olha para a criança, respeita o seu sentimento, pergunta como ela está se sentindo, a gente está ajudando ela a sair do processo metabólico, eu bati, eu fui lá, eu respondi, e ajudando ela a subir para o pensar, por que eu agi assim? O que aconteceu? O que eu estava sentindo? E aquela criança que pensa demais, ela também precisa descer para o agir. Vamos lá, vamos fazer, eu tô com você, pequenos passos, uma coisa de cada vez, olha que legal. Então você tira ela só do pensar, só daquela coisa enrijecida, fria, e leva ela para ação, para a prática, para o quente, para o que movimenta. Então perceba que essas atitudes, elas ajudam no processo de equilíbrio dos extremos dos tipos constitucionais. Mas a gente vai entrar um pouquinho mais profundo nisso e eu quero te mostrar quais são as diferenças dessa educação que você aprendeu para cada um dos tipos na próxima aula. Até lá!